Uma criança desaparece logo após o almoço quando foi levar o lixo em uma lixeira de uma pequena cidade chamada Imbé, lá no Rio Grande do Sul. E apenas 2 dias depois, a sua mãe foi registrar o seu desaparecimento. Parece estranho, né? Eu sou a Ali do canal Inafiançável e eu trago o caso de crimes reais para vocês. O caso de hoje, ele diz respeito à morte de Miguel dos Santos Rodrigues, de apenas 7 anos de idade. Esse caso, ele é muito especial. Ele fala de alguém que não era visto e nem percebido por ninguém, que foi silenciado ao longo do tempo. Essas frases, elas não são minhas. Elas foram ditas pela promotora de justiça que atuou durante o julgamento do caso Miguel de Imbé. Esse crime, ele ficou muito conhecido no mês de abril desse ano e geralmente casos que envolvam violência contra crianças são crimes que ganham uma atenção um pouco maior da mídia. Eu assisti o julgamento dos responsáveis e esse caso foi escrito com base nele, tá? Eu espero que vocês gostem e qualquer sugestão de novos casos, deixe aqui embaixo nos comentários. E se tu ainda não curtiu esse vídeo, curta e se inscreva aqui no canal. Esse retorno de vocês é muito importante. Preparados? Então, vamos para o caso. Miguel nasceu na cidade de Piraí, no Rio Grande do Sul, e vivia com a sua mãe, a Yasmin, e os seus avós maternos. Ele morou com eles entre idas e vindas até os seus 6 anos, quando a sua vida virou de cabeça para baixo. E eu vou voltar um pouquinho à história para vocês entenderem a participação do suposto genitor do Miguel. Porque quando eu falei desse caso lá no Instagram, muitas pessoas me perguntaram cadê o pai dessa criança. A Yasmin, ela namorou com ele por aproximadamente 1 ano e ele chegou a morar com a família dela por um tempo. Eles terminaram o relacionamento deles e, segundo a Yasmin, ela descobriu que estava grávida depois do término, que foi logo no início da gestação. O ex-namorado, suposto pai, ele dizia que a Yasmin havia o traído e que ele não era o pai biológico do Miguel. E por conta disso, ele nem registrou a paternidade da criança. A versão da Yasmin diz outra coisa, que o Miguel seria fruto dos estupros que ela sofria desse namorado, mas depois ela acabou justificando que acreditava terem sido abusos porque ela não sentia prazer em ter relações sexuais com homens. E isso é muito sério. Acusar alguém de um crime assim tão bárbaro porque você não sente prazer em ter relações sexuais com a pessoa. Vamos lembrar aqui de uma coisa bem importante, tá? Que para configurar esse crime precisa ter violência ou grave ameaça. O que deu para entender ali é que essa informação ela foi dita lá na delegacia, no início de tudo, na pressão de tudo o que aconteceu. E eu acho que naquele momento, se ela tinha alguma defesa, deve ter instruído ela e muito mal daquela forma, ou ela acabou falando tudo aquilo no nervosismo da situação toda. Então, basicamente, a criação do Miguel ficou a cargo da família da Yasmin, tá? Mas com algumas idas e vindas, como eu falei para vocês antes. Depois desse término com o suposto pai do Miguel, a Yasmin ela acabou contando das imensas dificuldades que ela teve por se assumir bissexual diante da sua família. E tudo isso foi pós-nascimento do Miguel, lá por volta de 2014. Um tempo depois, ela acabou conhecendo uma moça e começou um relacionamento com ela. Então elas foram morar juntas em Bento Gonçalves, que é outra cidade do Rio Grande do Sul. E segundo ela, para sustentar o Miguel, que tinha ido junto para lá, ela se prostituía. E por isso que esse relacionamento não tinha dado certo. Com o final desse namoro, já em 2019, a Yasmin e o Miguel saíram de Bento Gonçalves e foram para Imbé, que fica também no Rio Grande do Sul. Mas dessa vez, eles foram morar com uma amiga da Yasmin. E tudo mudou quando? Em meados de 2020, lá pelo mês de julho, quando a Yasmin conheceu a Bruna por meio de uma amiga em comum pela internet. A Bruna, ela residia em Porto Alegre com a família dela, a mãe e o irmão. E isso dá um pouco mais de 100 km de distância entre as duas cidades, de Imbé e Porto Alegre. E como não era assim uma cidade tão perto uma da outra, não era algo que elas poderiam ficar indo e voltando o tempo todo, elas decidiram que iriam morar juntas, começando com a família da Bruna, a Yasmin, o Miguel, a Bruna, a mãe e o irmão da Bruna. E nesse período ali de aproximadamente 1 ano, até que tudo aconteceu, elas passaram pela casa de vários parentes, porque não dava certo nos locais que elas ficavam. Basicamente, elas moravam de favor na casa das pessoas, elas e o Miguel. Então foram meses assim de uma casa para outra até elas pararem em Piraí, na casa da mãe da Yasmin, a mesma cidade onde o Miguel nasceu. E depois de um tempo, teve uma briga assim terrível entre as duas, com agressões físicas, e elas acabaram sendo expulsas de lá. Então elas voltaram sozinhas para Porto Alegre e o Miguel ficou com a avó materna. Foram os 3 meses que elas passaram por lá, que teve mais brigas, muitas agressões físicas, várias discussões.
E então elas decidiram voltar para Piraí, já que com a família da Bruna não tinha dado certo de novo. Para entendermos um pouco melhor essa história, todo mundo se estranhava ali entre os familiares. As duas, elas se desentendiam muito, elas tinham muito ciúme uma da outra, e por isso que não dava certo em nenhum lugar. A Yasmin brigava com a família da Bruna, assim como a Bruna brigava com a família da Yasmin. E o que deu para perceber ali do relacionamento delas é que uma era muito dependente emocionalmente da outra. E em Piraí novamente não deu certo. Então elas decidiram ir para Imbé, porque afinal a Yasmin já tinha morado lá, ela conhecia a cidade e tinha alguém especial lá. Então as duas foram tentar uma nova vida, mas infelizmente desta vez o Miguel não ficou com a avó, ele foi junto com elas. E isso foi no finalzinho de 2021. E uma pergunta surge agora, como elas sobreviviam? Se elas não tinham emprego fixo, elas não estudavam, elas não faziam quase nada. Isso aconteceu bem na época da pandemia, então elas recebiam auxílio emergencial, lembram? Mas eram valores assim muito pequenos e para pagar o aluguel, alimentação, para sustentar uma criança não era o suficiente. Então quem ajudava a família delas? Quem era essa pessoa especial? O banco? Como assim? Banco era o apelido que um homem chamado Tadeu recebeu delas. E além disso, a Yasmin começou a trabalhar como manicure e também fazia algumas limpezas nas residências das pessoas. Ela trabalhava por diárias. A Bruna, ela nem nada, né? Ela não fazia nada, ela só existia. Ou melhor, infelizmente ela fazia. Mas quem é Tadeu? Tadeu era um ex-cliente de prostituição da Yasmin. Eles acabaram se conhecendo na primeira vez que ela tinha ido morar em Beck, lá em 2019, antes de conhecer a Bruna, lembram? Ele ajudava muito elas financeiramente, daí que vem o nome e o apelido de banco. Tanto que os locais que elas moraram em Bé, em 2 pousadas, por um pouco mais de 3 meses, foi ele quem pagou a hospedagem delas. O Tadeu, ele sabia da existência da Bruna, mas ele não sabia que elas eram namoradas. Ele achava que a Yasmin morava com uma mulher porque ele cuidava do Miguel enquanto a Yasmin saía para trabalhar, mas não que elas tinham um relacionamento amoroso. A Bruna e o Tadeu, eles já tinham se visto bem no início do relacionamento delas, antes da Yasmin morar a primeira vez com a Bruna em Porto Alegre. E para ele não desconfiar que a Yasmin enrolava ele, a Bruna se passava por Natiele. E ela se escondia quando ele levava a Yasmin para casa ou fazia compras de mercado, essas coisas. E é importante falar aqui que ele sabia do Miguel desde 2019, na primeira vez que a Yasmin tinha ido para Imbé. A Bruna, ela tinha muito ciúme do relacionamento dos dois, mas ela também gostava de ser sustentada pelo banco, né? Então ela acabava tolerando, porque afinal o local que elas moravam era pago por ele. Mas resumindo um pouquinho aqui, tá? O Tadeu, ele falou que ele não iria mais ajudar elas financeiramente. A Yasmin, que seguiu uma religião chamada Umbanda, que existem algumas entidades espirituais que se manifestam na casa, no terreiro, enfim. E é muito comum que algumas pessoas que se simpatizam com essa religião façam oferendas que são rituais realizados para agradecimento ou para pedir ajuda em alguma situação específica. A Yasmin, ela fez uma oferenda em relação ao Tadeu para que ele não parasse de ajudar ela financeiramente. Parece que essa oferenda tinha sido ofertada alguns alimentos que foram oferecidos a alguma entidade específica que tinha sido trancado dentro de um pequeno armário no quarto delas. Segundo a Yasmin, todos aqueles alimentos, eles estavam lá trancados com um cabo de vassoura porque o Miguel poderia pegar e porque eles tinham um gatinho que poderia comer tudo aquilo e espalhar pela casa. Uma vez, o Miguel abriu o armário e comeu tudo que tinha lá junto com o gato. E ele foi muito castigado por causa disso. Mas o Miguel, ele fez isso por birra? Não. O Miguel, ele não comeu aquilo por malcriação. Esse fato aconteceu na primeira pousada que eles moravam, que era administrada pela Dona Jura. Essa senhora contou que viu o Miguel e que inclusive já havia dado algumas frutas para ele, mas ela não via assim ele com nenhuma das duas no dia a dia. A Yasmin também disse que percebia o Miguel mudando de comportamento em relação a ela e que ele se afastava cada vez mais. Mas ela justificou isso dizendo que acreditava que era porque ele queria voltar a morar com a avó materna. E segundo a versão desta pessoa, ele chegou a um ponto que rejeitava ela. A avó, a mãe de Yasmin, queria o neto perto dela, mas ela tinha uma condição para isso, que ter a guarda legal do Miguel. Então essa transferência já estava sendo feita entre as duas por intermédio da Defensoria Pública. E não ficou claro que porque ela exigia a guarda dele antes dele ir para lá.
Eu acredito, mas isso é coisa minha, tá? Que é pra não ficar esse joga-joga do Miguel de um lado pro outro. Ele ia e voltava da casa dela e isso não é bom pra ninguém, principalmente pra uma criança. Mas isso é o que eu penso, tá? Não ficou muito claro os reais motivos, então não vamos julgar essa avó porque não sabemos. Esse processo todo de transferência de guarda durou exatos 37 dias, do pedido até o deferimento dela para a avó, que foi feita, ou seja, autorizada pela justiça, ironicamente, no dia do seu falecimento. Nesse meio tempo, entre o pedido da guarda feito pela avó, mas antes de ser concedida a ela, elas se mudaram para outra pousada onde tudo aconteceu. E quem administrava ela era uma moça chamada Kelly. E lá era um prédio assim bem pequeno que tinham várias kitnets. E para que eles se mudaram, tinha um quarto, tinha um banheiro, tinha uma sala e cozinha, era tudo junto. Especificamente no que eles foram morar, também tinha um fosso de luz. E eu acho que é para ajudar na ventilação, eu confesso que eu não sei para que serve isso. E elas ficaram lá por 15 dias. Nessa pousada, diferente da primeira, que era administrada pela Jura, ninguém nunca tinha visto Miguel. Na da Kelly, havia várias crianças por ali que brincavam no pátio e o Miguel nunca apareceu por lá. Quando a Yasmin ela lavava roupas na casa da Kelly, que também morava ali na pousada, não se via roupas de criança junto com as delas. As pessoas desse local nunca viram Miguel. Ninguém sabia que com elas morava uma criança. E em um determinado dia, um técnico de internet ele foi instalar um roteador no apartamento delas e ele ficou lá das 9 da manhã até perto do meio-dia e ele não viu o Miguel. O marido e o irmão da Kelly foram arrumar um vaso sanitário no banheiro delas que tinha um vazamento e não viram o Miguel. Esse moço da internet ficou sozinho na kitnet esse tempo todo e ele contou que quando elas voltaram, sei lá de onde, conversaram com ele por um tempo, mas não entraram na casa para conversar com mais alguém. Que elas haviam agido como se ali não morasse mais ninguém com elas. Mas onde estava o Miguel? Que ninguém via, ninguém ouvia ou ninguém sabia da existência dele. Agora vocês vão entender. O Miguel, ele estava dentro do apartamento delas. Tanto durante a instalação do roteador e também quando o pessoal foi ali arrumar o banheiro. Vivo? Sim. O Miguel, ele estava vivo, mas isso não quer dizer que ele estava bem. O Miguel ele era trancado durante o dia inteiro, incluindo a noite, naquele fosso de luz. Ou ele ficava trancado dentro de um pequeno armário. O Miguel ele era agredido fisicamente e psicologicamente pela Yasmin e a Bruna. Ele era uma criança assim bem fraquinha, muito pálida, ele não se alimentava direito porque era negado isso para ele. Ele tinha intolerância à lactose e não tinha nenhum alimento que ele pudesse comer sem fazer mal para ele naquela casa. E isso são informações da investigação, tá? Ele não tinha roupas limpas, ele não tinha brinquedos, ele não poderia ir brincar com as outras crianças quando ele ficava ouvindo elas pelo pátio. E se ele pegava um pouquinho de sol, era naquele fosso de luz, tá? O Miguel era constantemente dopado por elas. Ele dormia acorrentado à noite. Mas Ali, tu só pode estar inventando uma coisa dessas, né? Não, eu não estou. A polícia acabou encontrando dentro do lixeiro delas uma corrente com o DNA dele. Ele tinha que pedir para ir no banheiro durante a noite e se a mamãe dele não autorizasse ou não ouvisse, ele defecava e urinava ali mesmo, dentro do armário. E assim ele ficava sujo, assado, ele dormia crocadinho ali no meio daquilo tudo. Na primeira pousada, a Jura contou que quando elas saíram, ela foi limpar ali o local que estava assim muito sujo. Tanto que o armário de lá teve que ser colocado fora porque ele cheirava muita urina. E isso aconteceu com lençóis, cobertas, travesseiro, tudo teve que ser colocado fora. O Miguel, ele viveu por volta de 90 dias, sendo torturado, humilhado e menosprezado por elas. Até tudo acontecer, esse foi o período que elas ficaram na cidade de Imbé. Foram 3 meses de intensas torturas. Quando a Yasmin saía para trabalhar, era a Bruna que ficava com ele e fazia o que queria com aquela criança. Ele nem tinha força para gritar. Tem áudios no processo, bem no início de tudo, que ele mandava para a avó materna, contando as coisas do dia a dia, com uma voz assim muito viva. Ele falava de um videogame que ele tinha ganhado do avô. Ele falava rápido, assim, afobado, sabe? Como qualquer criança saudável faria. E no final da vida dele, em uma tarde, a Bruna gravou 2 vídeos com ele dentro do armário, onde ele falava assim com uma voz que mal saía. Eram umas frases assim espaçadas, muito baixinhas, sabe? Uma voz trêmula. Era como se ele estivesse desaprendendo a falar.
Aí eu fiquei pensando, né, que poderia ser por fraqueza, né, ou por apanhar tanto que ele tava com dor. Infelizmente pode ser. Esses vídeos antecederam a morte dele. Chegou a um ponto do Miguel querer tanto a atenção da mãe, um pouco diferente da versão que a Yasmin conta, de que ele estava se afastando dela, que ele chegou a defecar e passar as fezes pela casa inteira. E o resultado disso, vocês podem imaginar o que foi que aconteceu. E nesses vídeos, a Bruna falava que ia esfregar xixi na cara dele. E que ele não obedecia. Uma arrogância assim, gigantesca daquela mulher. O quanto ela se sentia superior em relação a ele. Só de assistir os vídeos, assim, tu já fica nojada. Eu detesto aquela mulher. Mas voltando para elas, as duas viviam indo a médicos, psicólogos, psiquiatras, elas faziam exames, tudo isso sempre juntas. A Yasmin exercia o papel de cuidadora da Bruna. Ela, a Bruna, tinha sido diagnosticada com autismo leve, mas ela não tinha nenhuma limitação física, nem psicológica, nem comportamental, nem intelectual, nada. Ela tinha um problema muito sério de caráter, o que não tem nada a ver com autismo. E é importante dizer aqui que entre as duas, mesmo que de uma forma assim, muito doentia, tinha um cuidado enorme entre elas. E isso pode ser notado pelas conversas de WhatsApp. Era um amor, assim, entre aspas, né? Tão grande que não tinha espaço para o Miguel naquela família que elas estavam formando. O Miguel, ele atrapalhava a vida delas. Porque quando elas transavam, o Miguel, ele ficava ouvindo. E tem vídeo delas que foram gravados em momentos íntimos, tá? O delegado falou isso. Isso não está sendo inventado. E quem me dera que eu estivesse inventando isso, né? Mas onde estava o Miguel nesse momento? No armário, no fosso de luz, em qualquer lugar menos na vida e no coração delas. E quando elas se filmavam se arrumando para sair, porque elas tinham vida social, o Miguel estava trancado ou dopado. Ele estava com fome, com frio, com tristeza. Uma das coisas mais graves aconteceu em junho e julho de 2021. Estamos aqui falando do inverno. Imbé é uma cidade que fica localizada no litoral gaúcho e lá é muito frio. Em cidades litorâneas acaba ventando muito. Temperaturas de lá podem ficar perto de 0 graus ou até menos. No fosso de luz foi encontrado uma cobertinha bem fininha assim que estava jogada no chão, porque ele ficava lá, ele passava várias horas do seu dia e noite lá. Mas o Miguel, ele não tinha o que vestir? Talvez. A única foto atual que a Yasmin tinha dele no seu celular, ele estava com um casaco embaixo de algumas cobertas. Essa foto, ela foi enviada para a avó materna, porque segundo a Bruna, foi dito que ele estava todo machucado e por isso que ele estava com o casaco para não aparecer os hematomas. E isso é uma confusão enorme, tá? Algumas coisas ficaram assim bem confusas durante o julgamento. Porque elas queriam julgar o Miguel para a avó, mas não queriam que ela descobrisse o que ele sofria. Elas tinham assim um único cuidado em relação ao Miguel, que era que a avó não soubesse das agressões. Essas duas, elas não fazem sentido, tá? Eu juro que eu tentei entender elas, mas elas mentem muito, então tudo que elas falam não dá pra levar a sério. Não tem nada muito honesto por parte delas nessa história toda. No dia 26 de julho de 2021, era uma segunda-feira, e o Miguel, segundo o que a Yasmin falou, abre aspas, tá? Aprontou as maiores das traquinagens, fecha aspas. Foi aquele episódio que eu falei pra vocês de quando ele passou as fezes na casa inteira. Nesse dia, o Miguel, ele apanhou muito por causa disso. E ele ficou de castigo horas dentro do armário. E aí que entra os vídeos que a Bruna fez dele. E se não bastasse isso, no outro dia ele defecou novamente nas roupas, ele fez xixi e ela bateu nele de novo. Além das agressões físicas, eu penso que o sistema nervoso dele, né, já deveria estar assim tão alterado que chegou a um ponto que ele nem tinha mais controle sobre as suas próprias necessidades. E nessa parte não fica muito claro se a Bruna ajudou a agredir nesses momentos específicos. Mas o que ela deve ter incomodado ele, eu nem consigo imaginar. Porque durante o dia ficava só os dois em casa. E dessa vez, na terça-feira, segundo Yasmin, abre aspas, ela pesou a mão. Ela disse que deu uns 2, 3 tapas violentos nas pernas dele. Ela tinha que justificar suas condutas de uma forma assim que não ficasse tão feio e tão sério que ela fez. Ela deve ter espancado ele. Na quarta-feira, ela contou que ele estava assim gelado, que ele não queria comer
E mentira, mentira, mentira. E na quinta-feira, no dia 29, acabou encontrando ele morto. A versão das duas é a seguinte, que de madrugada acabaram percebendo que ele não estava mais respirando e como nada mais poderia ser feito, acabaram pegando uma pequena mala e colocaram o corpo dele lá dentro. De madrugada, elas percorreram um trajeto que foi todo monitorado por câmeras de segurança e foram até um rio da cidade. Era uma madrugada gelada, onde se ouvia apenas o barulho do vento, mas mesmo assim um silêncio ensurdecedor tomava conta daquela cidade. E quando chegaram no rio, a Yasmin abriu a mala e jogou o corpo do seu filho. Depois elas abandonaram a mala em uma lixeira e seguiram para casa, sem dor, sem remorso, apenas com medo de serem vistas. Agora eu vou unir informações, tá? Eu vou trazer a versão oficial de como as coisas aconteceram. Segundo a polícia, no dia 29 de julho de 2021, na quinta-feira, era noite, por volta das 19 horas, a Yasmin e a Bruna ligaram para a Brigada Militar, que é como se fosse a polícia militar nos outros estados, para informarem o desaparecimento do Miguel. Elas foram instruídas a irem até a delegacia de polícia de Imbé registrar o boletim de ocorrência. E nesse meio tempo, quando elas já não estavam mais na pousada, que tinham ido até a delegacia, uma viatura foi até onde elas moravam para conferir se tudo estava bem, porque afinal uma criança ela havia desaparecido. E como elas já não estavam mais lá, a entrada deles foi autorizada pela Kelly, que é responsável pela pousada, lembram? Ela não tinha a chave e acabaram chamando um chaveiro, e os policiais acabaram entrando no imóvel e não encontraram assim nada de muito importante. Nesse momento não havia assim marcas de sangue em local nenhum, tá? E isso é uma informação muito importante. Como não encontraram assim nada muito relevante ali, a polícia saiu e nesse meio tempo elas chegaram na delegacia de polícia para fazer o registro do desaparecimento do Miguel. E chegando lá, a Yasmin ela estava bem calma, ela estava lúcida, ela estava bem tranquila e ela contou que foi registrar o desaparecimento do seu filho. Isso foi numa quinta-feira à noite. E prestem atenção na primeira versão dela. Ela disse que foi na terça-feira, 2 dias antes, o Miguel tinha saído de casa para levar o lixo no início da tarde e ele não tinha mais voltado. E que ela não tinha ido atrás para ver porque ela contou que tinha pesquisado na internet que tinha aparecido a informação que ela teria que aguardar 48 horas para comunicar o desaparecimento dele. E por isso que ela tinha ido somente naquele momento procurar ajuda. O policial, ele não é bobo, né? E ele achou aquela história assim muito estranha. A criança desaparece há 2 dias e você não vai atrás procurar? Se acontecesse isso com o teu filho, você não iria desesperadamente estar atrás dele? Eu, pelo menos, faria um escândalo, né? E quando o policial ele apertou ela disse que não poderia ir atrás dele porque na casa tinha uma pessoa que dependia dela em tempo integral. E por isso que ela não poderia sair de perto. E ele perguntou para ela, quem? E ela, olhando para Bruna. Aí ele queria saber o que ela tinha, e a Yasmin disse autismo. A Bruna, ela ficava repetindo, tá? Miguel Mala, Miguel Rio. Umas coisas assim, nada fazia sentido. E nesse primeiro momento, a Yasmin, ela não deixava a Bruna responder perguntas. Ela dizia que tudo deveria ser direcionado a ela. E em determinado momento, ela disse que contava tudo o que tinha acontecido, mas que a Bruna, ela não poderia ser presa. Como assim, né? Ninguém ali na polícia sabia de nada o que tinha acontecido e ela já estava falando que a companheira dela não poderia ser presa. E cada vez que mais perguntas eram feitas, mais estranhas coisas ficavam por ali. E então uma viatura foi levar elas para a cidade de Tramandaí, que é bem pertinho, porque em Bé, onde tudo aconteceu, eles estavam sem sistema na delegacia. Mas no caminho decidiram levar elas para a pousada e verificar o que estava acontecendo ali, porque o policial desconfiou que o Miguel poderia estar na casa delas em cárcere privado, ou ele poderia estar machucado, ou qualquer coisa menos morto. Chegaram lá, a Yasmin, ela começou a ficar braba, ela estava descontrolada, ela não queria que entrassem na casa sem um mandado judicial. E ela até falava que não poderia entrar lá sem o papel. E nesse ponto, é bom fazer uma explicação jurídica, tá? De fato, não se pode ingressar na residência de ninguém sem ordem judicial específica para determinado fim. Isso é um direito que é assegurado pela nossa Constituição Federal. Tu pode entrar na casa da pessoa se ela der consentimento,
ou se for em caso de desastre, ou para prestar socorro, ou em flagrante delito. Essas são as hipóteses que a nossa lei autoriza. E como ela não deixava, a Kelly acabou autorizando a entrada dos policiais. Mas antes disso foi perguntado para Kelly, cadê o Miguel? E ela, que Miguel? A polícia entrou, verificou tudo e ele não estava lá. Agora tem uma informação assim muito importante. A Yasmin conta que um policial chamado de Benhur, e salvo engano é esse o nome dele, agrediu ela para que ela contasse o que tinha acontecido. E não ficou muito claro se ela disse que tinha assassinado o Miguel durante o caminho da delegacia à pousada ou ela contou tudo dentro da kitnet. Mas ela conta que esse policial acabou agredindo ela para que ela confessasse. Em depoimento ele conta que não, que ele estava fora de si e teve que algemar ela porque ela estava descontrolada e assim acabou machucando um dedo dela. E ele também contou que a confissão tinha sido espontânea. E eu já vou adiantar aqui uma coisinha, tá? Nas fotos que o Ministério Público apresentou durante o julgamento, aparece um sangue na parede. O MP já tinha jogado nos jurados a informação que era do Miguel, mas não era. E é uma versão que faz sentido, porque na primeira vez que a brigada esteve lá não tinha sangue, lembram? Na vez que tiveram que chamar o chaveiro para abrir, chegaram a mencionar durante o julgamento que fizeram um teste de DNA para ver de quem seria aquele sangue, mas foi outro detalhe assim que ficou muito confuso. E é fácil falar, né, que o policial bateu, que ele agrediu, por isso que eu confessei, por isso que eu falei, mas a Bruna contou no seu interrogatório que isso era verdade. Que a Yasmin tinha sido realmente agredida pelo policial. Eu não sei o que é verdade nessa situação. Se a Yasmin falou da agressão para tentar, de alguma forma, anular uma confissão futura, ou se realmente aquilo foi verdade, eu não sei. Nesse momento, só a Yasmin foi algemada. A Bruna, ela caminhava de um lado para o outro, ela não falava coisa com coisa. Dentro da kitnet, contaram então que tinham agredido o Miguel, que no dia 29 de madrugada, a Yasmin tinha pego uma mala e tinha colocado o corpo do seu filho lá dentro. Que ele entrava lá porque ele era muito pequeno e que também pode ser que ela havia quebrado um osso dele tentando ajeitar ele dentro na mala. E que tinha ido de madrugada jogar ele dentro de um rio que desembocava no mar. Uma das versões que elas trouxeram eram que as duas haviam dado remédios para ele com uma seringa e com a superdosagem do medicamento ele tinha falecido. O policial, ele ouvia aquilo incrédulo, né? E ele perguntou para Yasmin como ela sabia se ele estava morto quando foi jogado dentro da mala no mar, né? E ela respondeu, como eu vou saber? Eu não sou médica. Com as viaturas, refizeram o trajeto e encontraram a mala na lixeira que elas tinham dito que haviam jogado. Solicitaram as filmagens do caminho delas naquela madrugada, de ida e volta, com e sem mala. E é isso. A Yasmin, ela foi presa em flagrante e como o delegado ele não sabia da real participação da Bruna, ela foi para um hotel da cidade para aguardar a investigação. E porque isso logo ia acabar se espalhando e ela corria risco de ser agredida pela população, caso se confirmasse a participação dela na morte de uma criança. E com a apreensão dos celulares e depois que foi encontrado os vídeos que a Bruna fez, aquele em que ela dizia que esfregar xixi na cara do Miguel, ela foi presa também. Nessa noite, e isso foi 2, 3 dias depois da prisão da Yasmin, quando ela estava no hotel, ela tentou contra a sua vida tomando shampoo. Claramente ela fez isso para fugir da responsabilidade do que ela fez. Tanto que ela foi presa em uma clínica quando ela se recuperava desse episódio do shampoo. Com a investigação, acabaram descobrindo várias coisas terríveis. Depois que a Bruna foi presa, ela contou que o Miguel apanhava muito da mãe e que em uma das agressões, a Yasmin teria pego a cabeça do Miguel e batido no vaso sanitário e que também teria quebrado um pedaço dele. Mas com a investigação, acabaram percebendo no vaso sanitário não tinha nenhuma parte quebrada. E o conserto que tinha sido feito aquela vez com o marido e irmão da Kelly, lembram? Era de uma peça interna e nenhuma parte externa estava quebrada. Então a alegação de que Yasmin teria batido a cabeça dele lá até quebrar não era verdade. Também acabaram encontrando um caderno na casa delas que tinha assim várias coisas escritas pelo Miguel, onde ele copiava de uma folha e ele só escrevia. Eram coisas do tipo assim, eu não mereço o momento que eu tenho, eu sou horrível, eu sou um lixo, coisas assim bem depreciativas. E eram termos que inclusive apareciam nas conversas do WhatsApp delas, que foram baixadas pela polícia quando se referiam ao Miguel.
Foi feita uma perícia grafotécnica para identificarem quem teria escrito aquelas coisas para eles só copiar. E só a Bruna acabou fazendo o teste. A Yasmin não. A letra não era da Bruna, então se só os três moravam lá. Com a perícia que foi feita nos celulares, foi encontrado no aparelho da Yasmin que ela nunca havia pesquisado sobre o tempo que teria que aguardar para registrar um desaparecimento. Até porque isso não existe tempo mínimo de espera. As primeiras horas, elas são cruciais para se encontrar um desaparecido. Se foi percebido o desaparecimento de alguém, comunique a polícia imediatamente. E se alguém falar para vocês que tem que esperar um tempo mínimo, que foi o caso da Ariane que aconteceu lá no Pará, onde a polícia acabou informando isso para a mãe que tinha que esperar 48 horas, façam um escândalo, não tem que esperar, tá? Não existe isso. As pesquisas que foram feitas eram assim: água salgada apaga impressões digitais? Também foi encontrado o registro de uma pesquisa assim: o que significa batimentos cardíacos fracos? Levar para emergência nem pensar, né? Pedir ajuda, socorro, qualquer coisa. O que ficou muito claro ali foi que elas não estavam preocupadas com os maus tratos que acarretariam na morte do Miguel. Elas não se importavam com ele. A negligência que tinham todos os dias. Elas queriam esconder vestígios do que tinham feito e não queriam assumir a responsabilidade do que fizeram. Então elas foram presas, o inquérito foi concluído e 3 anos depois foi marcado o julgamento delas, que foi no início do mês de abril de 2024. E isso demora mesmo, tá? Porque a demanda ela é muito grande. Não tem servidores suficientes para todo o trabalho que tem. Por mais que existam prazos para serem cumpridos, existe também uma grande quantidade de recursos para serem feitos. E as defesas das duas postergaram o quanto que podiam. Tanto que tentaram que elas não fossem julgadas pelo tribunal do júri, porque a chance delas serem condenadas e serem sentenciadas a uma pena alta era enorme. Mas mesmo assim, depois de vários recursos, acabou sendo decidido que de fato elas deveriam ser julgadas por pessoas assim como eu e você. Antes do julgamento, as defesas falavam que elas iriam assumir as suas responsabilidades, mas o que elas fizeram foi jogar a culpa do homicídio em cima uma da outra. A Yasmin, ela queria ser responsabilizada por ser uma péssima mãe, por não ter visto o que a Bruna fazia com o Miguel. Mas muitos detalhes acabam confrontando com essa versão dela. Porque, por exemplo, se tivesse realmente acontecido o que falaram do desaparecimento do Miguel, daquela parte de levar o lixo, ela não teria ido atrás? Ela deu a desculpa que a Bruna era incapaz e que precisava de atenção 24 horas por dia. Mas ela não achou que seria investigado e que não iriam descobrir que quando ela saía para trabalhar era a Bruna que ficava em casa com o Miguel, uma criança de 7 anos, ou que não seria feito exames de sanidade na Bruna. Se o filho realmente tivesse desaparecido, ela não gritaria para os vizinhos? Ou pediria para a própria Kelly, a moça da pousada, onde estava o seu filho? Durante o julgamento, ela disse que tinha decidido não proteger mais a Bruna e jogou tudo nas costas dela. E ela é a mais responsável nessa história toda, porque ela deixou tudo isso acontecer. Não foi de uma hora para outra, uma única agressão, um fato totalmente isolado. Foram pelo menos 90 dias de maus tratos com o Miguel. No dia 4 de abril de 2024, começou o julgamento delas na cidade de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Elas foram indiciadas por homicídio doloso, tortura e ocultação de cadáver, já que o corpo do Miguel nunca foi encontrado, apesar dos bombeiros terem o procurado por mais de 40 dias. E eu sempre trago para vocês essas explicações do que é um homicídio, porque elas foram julgadas pelo tribunal do júri, informações assim um pouquinho mais jurídicas. Mas como o caso ele ficou muito longo, eu vou trazer bem rapidinho alguns pontos interessantes. A Yasmin ela foi presa em flagrante e a Bruna ela foi presa temporariamente. Depois das prisões, elas foram convertidas em prisões preventivas, teve inquérito policial, depois a denúncia do Ministério Público e o processo ele foi tramitando. E como era um crime doloso contra a vida, isso é de competência do tribunal do júri. Então elas foram julgadas pelo conselho de sentença, que são 7 jurados que respondem algumas perguntas, os quesitos, que foram formulados pelo juízo. Agora eu vou trazer as versões das até então acusadas da Yasmin e a Bruna, começando pela mamãe, contém ironias, tá? Até porque ela foi a primeira a falar.
Durante o julgamento, a Yasmin, ela focou muito na parte: eu não tenho família, eu queria amor, eu queria carinho. Ela passou uma imagem de uma pessoa assim muito carente que se submeteria a qualquer situação por um pouco de atenção. E nisso a gente precisa ter muito cuidado. E durante o interrogatório da Yasmin, e o que é interrogatório? Vocês já ouviram essa expressão? É como se fosse um depoimento, mas quando se trata de acusado, se chama de interrogatório para diferenciar o termo de depoimento, que pode ser de uma testemunha, por exemplo. E quem me acompanha por aqui sabe que eu sempre trago esses esclarecimentos para vocês, alguns detalhezinhos jurídicos, o que justifica o nome do canal, né? Então, quando a Yasmin ela respondia as perguntas formuladas pela sua defesa, tudo já estava preparado, planejado, já tinha sido previamente discutido. Tanto que ela respondeu somente as perguntas da sua defesa. Então, tudo que foi dito lá, digamos assim, tinha o conhecimento da sua advogada. E segundo a STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, isso é possível. O entendimento de que o acusado no processo, ele pode responder apenas as perguntas dos seus próprios advogados. Então, não viria à tona, assim, nenhum detalhe ou algo que já não tivesse sido planejado pela sua defesa. A defesa dela foi muito boa, viu? Ela sabia das perguntas e a sua advogada já sabia das respostas que a sua cliente daria. Toda aquela narrativa já tinha sido previamente montada. A Yasmin, ela chorava muito. Ela passou uma imagem que estava muito abalada, que ela estava medicada durante o julgamento. E ela começou dizendo que no dia em que o Miguel foi levar o lixo, ela teve um apagão, que ela sonhou que o Miguel não estava mais lá com elas. E que ela chorou o dia todo naquelas 48 horas de espera e que ela não lembrava direito da situação da mala. Uma versão assim ridícula, para não usar uma palavra mais feia que ainda. Conforme o interrogatório se desenvolvia, foram justificadas algumas das provas que faziam parte do processo. Por exemplo, o Miguel ele tinha sido internado para um tratamento de asma quando ele morava em Porto Alegre com elas, bem no início do relacionamento das duas. E a Yasmin o tirou da internação dizendo que o seu pai de santo curaria ele. Lembra da história das oferendas que eu falei para vocês? Para que o Tadeu não parasse de ajudar elas financeiramente? Quando eu expliquei para vocês que a Yasmin ela tem uma religião chamada Umbanda, nessa religião tem um pai de santo. Então a advogada já trouxe esse fato da internação para ser justificado com a versão da Yasmin. Porque a prova da internação dele, e digamos assim da fuga, porque ela tirou ele do hospital sem alta médica, estava no processo. E a sua defesa sabia que isso voltaria à tona pelo Ministério Público. Então já se anteciparam e contaram a versão dela. Porque depois do interrogatório, a Yasmin ela não teria outra oportunidade de se defender pessoalmente disso, entende? Assim como a sua advogada perguntou para ela se ela já tinha trancado o Miguel no armário. E ela respondeu que o único lugar que ela tinha trancado ele era dentro de um abraço. No início do julgamento, o Ministério Público, o delegado de polícia, já tinham dito que a Yasmin batia muito no Miguel, que houve várias torturas, falaram que a semana que antecedeu a morte dele, ele havia sofrido muito, e a advogada da Yasmin perguntou para sua cliente onde ela havia batido, e ela respondeu: onde a minha mãe me ensinou a bater, na bunda. Ela não assumiu a responsabilidade do que ela fazia. O que ela falava era sempre justificando as suas condutas pelos que os outros falavam. Ela não assumia a responsabilidade dos seus atos. E muito se questionou, principalmente por parte do Ministério Público, do porquê a avó não ter pego o Miguel antes de tudo ter acontecido. E pelo que eu entendi, as duas, a Yasmin e a Bruna, afastavam cada vez mais o Miguel da avó e chegou a um ponto que nem por videochamada eles se falavam mais. E faziam isso para que a avó não visse as marcas das agressões físicas nele. No depoimento do delegado e dois policiais, eles falaram que a Yasmin é muito ardilosa, muito inteligente e fria. E eu confesso que se eles não tivessem dito isso antes do interrogatório dela, eu teria acreditado no choro, na história em partes, tá? Não na parte do homicídio. Eu vi verdades em algumas coisas que ela falou, mas eu também vi ela dando uma espiadinha para a câmera quando ela respondia alguma das perguntas da sua defesa. Os policiais falaram que a Yasmin não tinha sentimentos pelo Miguel, que nas conversas do WhatsApp tinha ficado muito evidente isso e que foi encontrado mensagem entre as duas que elas planejavam ter uma família, que elas queriam um filho, se esquecendo da existência do Miguel. Ele não tinha lugar naquela família.
E falavam nessas conversas que ele era um peso morto, que ele era um lixo e que ele só incomodava. Eu não vou nem ficar falando assim sobre essa parte do interrogatório dela, em que ela chorava, que ela falava assim um monte de coisa, porque claramente era mentira. Tudo era muito ensaiado. Ninguém além das duas vai saber o que realmente aconteceu naquele fatídico dia. Agora eu vou trazer a versão da Bruna, mas eu também vou trazer algumas informações importantes da Yasmin. A Bruna, ela não demonstrou emoção nenhuma, em nenhum momento, nada. Se percebia assim que ela estava um pouco nervosa, porque ela era ré no julgamento, mas fora isso, nada. Nos vídeos que a Bruna fez com o celular, que foram a prova mais importante contra ela, era possível ver o cabo de vassoura trancando o armário e a voz do Miguel saía de lá de dentro. Ela teve a audácia de falar que ela ameaçava bater no Miguel, a esfregar xixi na cara dele e a fazer todas aquelas barbáries que ela falou pra ele nos vídeos, mas que nunca havia feito nada e que ela deveria ser responsabilizada pelo que ela havia feito, violência psicológica, porque ela nunca havia maltratado ele fisicamente. Alguém que grava uns vídeos que gravou. Isso é algo que já vinha de muito tempo. Não era uma linguagem ou um comportamento de quem nunca havia feito nada. Vocês também têm essa impressão? Vocês também acham isso? Ela ainda disse que o Miguel pesava apenas 15 quilos no momento de sua morte. Uma criança de 7 anos pesava apenas isso. Essa versão é condizente com um detalhe que a Yasmin contou na delegacia no início de tudo, que ela havia colocado ele dentro da mala em posição fetal, para ser mais fácil de tirar ele de lá. E dava para fazer isso daquela forma porque ele era muito pequeno. A polícia, durante a investigação, achou aquilo muito estranho e mandaram fazer um boneco nas características físicas do Miguel. E, de fato, ele entraria lá dentro. E, além disso, foi comprovado que havia material genético dele na mala que encontraram naquela lixeira. A Yasmin, ela acabou inventando uma história que a Bruna, ela tinha algumas personalidades e que às vezes ela era homem, às vezes mulher, às vezes criança. A Bruna, ela já trouxe a versão que a Yasmin, ela mudava de voz, que incorporava entidades e assim tinha matado o Miguel. A Bruna, no julgamento, só não respondeu às perguntas da defesa da Yasmin. Os promotores conseguiram tirar bastante coisa dela. Algumas informações eram desencontradas. Depois que perguntavam para ela a mesma coisa, ela respondia um pouco diferente. Uma hora ela falou que a Yasmin tinha dado alguns medicamentos para ele com uma seringa, mas que esses medicamentos estavam misturados com caldo de feijão. E depois ela falou que tinha sido leite. Pro mesmo fato, ela dava detalhes assim um pouquinho diferentes. Só se a Yasmin deu várias dosagens de medicamentos em momentos distintos para o Miguel e ela acabou se confundindo na hora. Outra coisa que nunca saberemos. Eu, Alessandra, achei que eles poderiam ter aprofundado um pouco mais as perguntas para conseguir tirar algumas informações mais verdadeiras dela. Por exemplo, onde que o Miguel estava quando vocês tinham relações sexuais? Ou assim, onde ele estava quando vocês saíam? Quem que cuidava dele? Porque ele não saía de dentro daquela kitnet. Eu achei que eles poderiam ter explorado um pouquinho mais isso e quem sabe ela desmontaria aquela narrativa que tinha construído e talvez assim contasse de fato o que aconteceu naquela noite. Embora eu duvido que a defesa dela deixasse ela responder, né? Enfim. A Bruna, ela participou da reconstituição do crime. A Yasmin não. Ela não foi para Imbé fazer. Eu acredito que a Bruna tenha colaborado para ter uma diminuição da pena ou para mostrar que ela não tinha o que esconder e ela estava falando a verdade. O que não adiantou de nada, né? Porque a pena final dela foi gigantesca. E outro ponto interessante que eu achei foi que a Bruna, ela é tão baixa que a Yasmin perdeu um irmão mais velho afogado quando ela ainda era criança. E o irmão era adolescente. E ela disse que a família da Yasmin culpava ela pela morte dele porque ele tinha sido deixado para morrer. Que ela não tinha pedido ajuda enquanto podia para salvar o irmão. Eu não tô defendendo a Yasmin de nenhuma forma, tá? Mas que direito que a Bruna tem de falar do irmão da Yasmin? Ela é muito perversa pelo que ela fez com o Miguel, sem dúvida nenhuma, mas envolveu outra pessoa de um fato que aconteceu tantos anos atrás e que mexe tanto com a família dela até hoje, pra quê? Que sentido que teria isso? Com toda a certeza do mundo, não deve ser fácil para os pais da Yasmin terem perdido um filho vítima de afogamento e o seu neto assassinado, e a sua filha ser a responsável por isso. A do Miguel, né? A do irmão eu não sei. Eu achei desnecessário ela desenterrar algo que certamente é tão doloroso para eles.
A Bruna contou que a avó do Miguel, a mãe de Yasmin, não era santa e que ela sabia do que o neto estava passando na mão delas e que ela também não queria o Miguel. A investigação acabou concluindo que os fatos aconteceram da seguinte forma. No dia 29 de julho, era uma quinta-feira, depois de vários dias de agressões consecutivas, de maus tratos, o Miguel infelizmente acabou falecendo. Estranho é que ninguém ouvia, né? Vizinhos falaram que nunca ouviram nenhuma criança ali. O Miguel morreu de fome, abandonado, machucado. Ele teve a sua vida interrompida por dois seres completamente desprezíveis. E para não serem responsabilizadas, a Yasmin e a Bruna decidiram jogar o corpo do Miguel no rio da cidade de Imbé, que desembocava no mar. Depois disso, descartaram a mala que foi utilizada para o transporte do corpo em uma lixeira e voltaram para sua residência. E o seu dia foi completamente diferente das versões apresentadas pelas duas. Nesse dia, elas foram ao mercado, fizeram compras e foram a uma loja de sapatos para comprarem calçados. A nota fiscal da compra foi mostrada para os jurados pela promotora de justiça. Cada argumento que tinha sido utilizado por elas era rechaçado pela acusação. Cada lágrima falsa derrubada pela genitora do Miguel era confrontada com alguma prova do terrível crime. Não foi fácil ver tudo aquilo, todo o julgamento. A promotora de justiça ainda disse que até os avós maternos abandonaram o Miguel porque eles não estavam no julgamento. A linha de defesa da Yasmin era que ela havia sido abandonada pela família, que não tinha apoio de ninguém e que tinha se sujeitado aos caprichos da Bruna por ser sozinha, por ser carente e sem família. Então eu acredito que isso poderia fazer parte da estratégia de defesa. Ou também, né, eles não acreditavam na versão da filha e sabiam que ela tinha feito com o neto deles. Ou não se importavam com a situação também. Percebi a Bruna assim muito dependente da família dela. Ela falava muito deles, ela ganha visita dos irmãos na prisão, e a Yasmin só falava mal da família dela. Como eu já trouxe para vocês, elas foram a julgamento na comarca de Tramandaí no dia 4 e 5 de abril de 2024. Os jurados acabaram considerando elas culpadas dos crimes que foram denunciadas. A Yasmin ela foi condenada a 57 anos de prisão e a Bruna a 51 anos em regime fechado. Essas penas são aplicadas por um juiz de direito. Aos jurados compete decidir somente se elas são culpadas ou inocentes. Dessa decisão teve recurso. E com certeza suas defesas trabalharam bastante para minimizarem a pena ou anularem esse julgamento. Então, para sair as condenações definitivas, pode levar alguns bons anos. Enquanto isso, elas ficam presas. Pelo menos na cela delas tem cama, tem alimentos, tem assistência médica, psicológica, celas ventiladas e tem direito a um período de banho de sol. Nada disso Miguel tinha. Se eu achei elas justas, não. Eu achei elas bem altas comparadas às que a gente vê por aí em crimes parecidos, mas justa mesmo não. Se vivessem e ficassem 300 anos presas, eu ainda não acharia justas. Eu não consigo ver justiça em casos assim. Mas é a resposta que pode ser dada pelo Poder Judiciário à nossa sociedade. Antes da morte do Miguel, a Yasmin já tinha tentado tirar sua vida e, segundo ela, teria sido por causa do péssimo relacionamento com a Bruna. As duas também tentaram tirar a sua vida juntas com uma gilete na prisão. A Yasmin tentou fazer isso 3 vezes enquanto já estava presa, antes do julgamento. Na penitenciária, tem vários registros de tentativa de suicídio delas. As duas já brigaram algumas vezes e a Yasmin teve mais desentendimentos com outras detentas que a Bruna. E depois do julgamento não tem mais essas informações. Tudo isso foi retirado do processo, tá? Sim, meus caros, eu fucei muito nos documentos disponíveis. Na descrição aqui do vídeo vai ter todas as fontes de pesquisa. E que vídeo longo, né? E cansativo. Meu Deus, Pai amado. Hoje eu fico por aqui e quem ainda não curtiu esse vídeo, curta e se inscreva aqui no canal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, até logo, fui!